Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma história do GC. Você lembra que nós estamos contando sobre a época dos juízes, a época em que o povo de Deus finalmente estava na terra que Deus havia prometido há muito tempo atrás para Abraão. Só que o povo não estava obedecendo às regras que Deus havia dado, porque Deus pediu para tirar todo o povo inimigo e adorar somente a Deus. A gente viu que o povo não estava fazendo isso, virou amigo do povo inimigo e começou a adorar os deuses que os povos inimigos adoravam. A gente viu que com isso eles entraram num ciclo. Lembra desse ciclo aqui, ó, que parece que não acabava nunca? O povo pecava porque virava amigo do povo inimigo, porque adorava tudo que o povo inimigo fazia e os deuses desse povo, e com isso Deus mandava uma punição. O povo de Israel virava escravo, às vezes era oprimido pelo povo inimigo, e aí no meio do castigo eles finalmente se arrependiam e clamavam a Deus: Deus, por favor, nos liberta, nós estamos arrependidos de tudo que a gente fez. E Deus, que sempre foi muito misericordioso, muito bondoso e amava muito esse povo, ouvia a oração e falava: tá bom, então eu vou chamar um homem ou uma mulher, um juiz para libertar vocês. A gente viu até agora alguns juízes que Deus chamou, né? E aí Deus libertava o povo e o povo estava salvo, lindo, tranquilo, lá na sua terra. Só que quando eles estavam muito bem, eles começavam de novo a virar amigo do povo inimigo, começavam de novo a fazer tudo o que eles faziam e a abandonar Deus, e por isso eles pecavam, e isso não parava. E com isso a gente ouviu a história de Eude, da juíza Débora, do juiz Sansão, e hoje a gente vai ouvir mais uma vez a história de um juiz, porque o povo não aprendeu a lição. De novo, eles ficaram amigos de outro povo inimigo e não expulsaram ele de lá. Só que dessa vez esse povo inimigo era esperto. Sabe o que eles faziam? Sempre que o povo de Israel conseguia alguma coisa para comer, esse povo inimigo ia lá e roubava. Começaram a fazer o povo de Israel, além de escravo, a passar fome. Tudo que o povo de Israel plantava, quando estava na hora de colher, o povo inimigo vinha e colhia primeiro e roubava. Israel começou a passar fome, e aí eles perceberam que eles estavam assim justamente porque tinham abandonado a Deus. E eles começaram a orar assim: Deus, liberta a gente, nós estamos arrependidos. E aí Deus ouviu a oração deles. Com quem que ele ouviu? Certa noite, um cara chamado Gideão estava escondido preparando a sua comida. Ele tinha conseguido colher um trigo sem ninguém ver e estava lá preparando o trigo para começar a cozinhar. E aí um anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou assim: Gideão, você é quem Deus escolheu para libertar o povo. E aí Gideão falou assim: mas como pode eu ser escolhido? Eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a tribo mais fraquinha que tem aqui. Não vai dar certo isso. E o anjo falou: Gideão, confia em Deus. Deus está com você. Você não precisa ter medo. E Gideão falou assim: tá bom, eu vou confiar. O que eu tenho que fazer? E o anjo falou: vai lá e derruba o altar de Baal que está na porta da cidade. Pois bem, na porta da cidade tinha um altar de um deus chamado Baal, que era o deus do povo inimigo. E Gideão derrubou o altar de Baal de madrugada. No dia seguinte, o povo ficou sabendo que o altar tinha sido derrubado, e o próprio povo de Israel foi atrás de Gideão e falar: que história é essa, Gideão, de você derrubar o altar de Baal? Você tá maluco? E aí o pai de Gideão falou assim: olha, ninguém vai atrás do meu filho não. Ele não derrubou o altar de Baal, então vocês não deviam se preocupar, porque vocês não deveriam adorar Baal. Aliás, se Baal é mesmo um Deus de verdade, deixa que Baal se resolve com meu filho. Se não, deixa que meu filho viva.
E o povo que ficou envergonhado porque sabia que devia adorar a Deus e não a Baal, ficou, ó, quietinho. Pois bem, no dia seguinte, o anjo apareceu de novo para Gideão. Falou assim: Gideão, a sua missão continua. Agora vocês vão atacar o povo inimigo e destruir eles. E aí Gideão falou assim: olha, derrubar um altar eu até consigo, mas guerrear, eu sou um dos mais fraquinhos, o meu povo está muito fraco, a gente não vai ter como guerrear. E o anjo falou assim: não, você vai guerrear sim. Gideão falou assim: tá bom, mas eu queria uma prova de que Deus está comigo de verdade. Eu vou colocar aqui nesse altar um algodão, um pouquinho de algodão, e vou deixar aqui a noite inteira. Toda noite cai um sereninho aqui, cai uma garoa aqui nessas terras. Pois bem, se tudo em volta tiver molhado, menos o algodão, eu vou saber que Deus está comigo. E o anjo falou: combinado. No dia seguinte, Gideão acordou e viu que tudo em volta estava, ó, molhado, mas o algodão estava sequinho. E aí Gideão falou: ah, muito bem, mas isso é muito fácil, pode ser só uma coincidência. Eu posso, por favor, pedir mais uma prova? Não fica bravo comigo, Deus. Eu queria agora que fosse o contrário. Eu queria que o altar estivesse sequinho e que o orvalho, a garoinha da noite caísse só no algodão, só o algodão molhado. E Gideão foi. Pois bem, à noite caiu tudo em cima do algodão e o altar continuou, ó, sequinho. E Gideão, quando acordou e viu aquilo, que realmente o algodão estava molhado, mas em volta estava seco, ele falou: tá bom, agora eu confio que Deus está comigo. E ele foi e convocou todo o povo para lutar contra o povo inimigo. Assim: pessoal, Deus está comigo, Ele entregou nas nossas mãos o povo inimigo, vamos lutar. E aí apareceram 32 mil soldados para lutar contra o povo. E Gideão falou assim: vamos lá, Deus, vamos batalhar. E Deus falou assim: não, espera um pouquinho, porque se 32 mil homens forem batalhar, eu aposto que esse povo vai ser orgulhoso e vai achar que quem venceu o povo inimigo foi a força deles e não eu. Então eu quero que você vá até o povo e fale assim: pessoal, quem tá com medo pode ir para casa. E aí Gideão pensou assim: eu vou falar e alguns vão embora, tudo bem. Pois é, dos 32 mil soldados, sabe quantos estavam com medo? 22 mil soldados estavam com medo e foram embora. Desses exércitos ficaram só 10 mil homens. E aí Deus falou assim: Gideão, ainda não é suficiente, esse número tem que diminuir. Então você vai mandar todo mundo ir tomar água. E aí eu vou escolher alguns para ir para a guerra e outros para ir embora. E quem eu disser fica, fica, quem eu disser vai, vai. E Gideão mandou todo mundo ir pro rio tomar água. Todo mundo foi até o rio. E aí alguns homens fizeram assim, ó, se abaixaram e beberam água direto do rio. Outros homens foram até o rio, pegaram água com a mão e lamberam a água. E aí Deus falou assim: Gideão, agora você vai mandar embora quem se abaixou e botou a boca no rio, e vai ficar quem levou a água até a sua boca. Sabe, dos 10 mil, quantos foram embora? 9.700. Ficaram apenas 300 soldados para lutar contra todo o povo inimigo. Pois bem,
Josué falou: pessoal, o negócio tá complicado, mas a gente vai. E aí Deus falou assim: Gideão, e para você ficar mais tranquilo, eu vou dar uma prova para você. Desce lá no povo inimigo e veja o que eles estão falando, e aí você vai ficar bem tranquilo. Gideão foi escondido até o povo, e ele ouviu a conversa de 2 soldados que estavam conversando dentro da barraca deles. E os 2 soldados estavam falando assim: sabe, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que alguma coisa caía do alto da montanha e destruía todo o nosso acampamento aqui. E aí o outro soldado respondeu: sabe, essa coisa deve ser o Gideão, porque Deus entregou o nosso exército na mão de Gideão. E aí Gideão falou assim: poxa, se o exército inimigo tá achando que Deus tá comigo, eu acho que Deus tá comigo mesmo, vambora. E ele falou: pessoal, vamos lá, vamos derrotar o povo. Todo mundo agora, numa mão uma trombeta e na outra mão esses vasos de barro com uma tocha acesa dentro. E aí eles começaram a descer, e quando Gideão deu o sinal, eles tocaram a trombeta e quebraram os jarros. E aí o fogo começou a espalhar, e o povo inimigo, quando acordou no meio daquela trombeta, começou a ver o fogo descendo. Eles começaram a guerrear contra eles mesmos, começaram a se assustar, e um começou a bater no outro. E aí alguns até tentaram fugir, mas o exército de Gideão conseguiu ir atrás deles e derrubou e matou naquele dia todo mundo. E aí o exército do povo inimigo foi derrotado, e Gideão e o povo de Israel aprendeu a confiar em Deus e no poder de Deus. Sabe, Deus não se importa se você é forte ou fraco, porque Ele sabe que a força principal vem dele. E a gente pode, assim como Gideão, confiar em Deus em todas as situações, porque só o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Só Ele tem poder para fazer qualquer coisa e nos proteger de qualquer problema e qualquer situação. Você está com algum problema, alguma coisa que te dá medo, você tem alguma coisa que está errada na sua vida? Procura a Deus, busque a Deus, porque a nossa força vem dele, assim como o poder de Deus que destruiu o povo inimigo. E mais uma coisa, se você fizer alguma coisa errada, lembre-se que o nosso Deus é capaz e vai te perdoar. Você só precisa pedir perdão do fundo do seu coração, de verdade, e Deus vai te perdoar. Até a semana que vem, quando finalmente a história de Juízes vai acabar. Tchau, tchau!